Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu estou bem também, graças a Deus. Ontem fiz aniversário e estamos aqui, né? E eu estava aqui estudando um pouco a palavra e esses dias eu estava estudando aqui Jeremias, mais especificamente no capítulo 32. E assim, eu comecei a refletir, né? Eu passei a refletir. Tem leituras, passagens bíblicas que, assim, todas impactam, né? Porque todas falam a respeito de Deus. E Deus é a Bíblia é a palavra de Deus, né? Todas, assim, chamam muito a minha atenção. Mas tem, sabe aquelas partes que te impactam, assim, que aí você fica, assim, reflexivo, você fica pensativo, você fica, assim, meu Deus, que forte. Isso é muito forte. E eu tô estudando o livro de Jeremias e Isaías. Mas aqui eu vou falar especificamente de Jeremias, dessa parte aqui, do capítulo 32, fala sobre quando Jeremias ele compra as terras do primo dele. Deus orienta ele para que ele compre umas terras. Como ele era aqui, ele tinha um primo, então Deus orientou para que Jeremias comprasse essas terras que era de um primo dele, né? E aí Jeremias obedece a Deus, né? Vai lá procurar essa pessoa que é da família dele, né? É mais chegado dele. Ele vai procurar esse primo dele. Enfim, aí aqui o capítulo 32, começando aqui no versículo 1, fala a respeito desse proceder, né? Deus vai orientar ele, como é que ele tem que fazer. Enfim, só que eu quero falar mais especificamente a partir do capítulo 16, que Deus orienta, aqui no capítulo 32, no versículo 1 ao 15, do versículo 1 ao 15, Deus vai orientar Jeremias como ele tem que proceder, como ele tem que fazer tudo direitinho. Mas eu quero falar para vocês a partir do versículo 16, que é onde, depois que Jeremias segue as orientações de Deus, ele faz uma oração. E aí, ele orou, depois que ele deu a Baruque, o filho de Nerias, a escritura da terra lá, ele faz uma oração, né? E na oração que Jeremias faz, ele fala assim: ó Senhor meu Deus, com teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é Senhor. E aqui está escrito Senhor maiúsculo. Na Bíblia, quando está escrito Senhor maiúsculo, isso quer dizer que se trata de Deus. Se trata de Deus, o Todo-Poderoso. Aí aqui fala, o teu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vê tudo o que as pessoas fazem e tratas cada um de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizestes milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecido em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito, por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas, que encheram de terror os nossos inimigos. Deste aos israelitas esta terra boa e rica,
como havias prometido aos seus antepassados. Mas, quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram. Prestem atenção nessa parte aqui. Mas quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos. Não fizeram nada daquilo que havias mandado. Olha só a questão da desobediência, né? Quando às vezes a gente não faz o que é da vontade de Deus, quando a gente desobedece, quer fazer as coisas do nosso próprio jeito, a gente achando que a gente sabe de tudo. Olha só a consequência da desobediência, quando a gente desobedece ao Senhor. Aí aqui, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos, não fizeram nada daquilo que havias mandado. Olha só, o povo, depois que eles entraram na terra, era para eles fazer do jeito que Deus tinha orientado para eles fazerem, mas eles não fizeram. Aí aqui, ó, por isso fizeste cair sobre eles toda desgraça. Aí, gente, às vezes, tipo assim, tem pessoas que falam assim, nossa, mas como é que eu posso dizer? Mas tem gente que diz que o Antigo Testamento tem partes muito fortes e que tem pessoas que acham que acreditam, não sei o que passa na cabeça delas, que, nossa, Deus foi muito castigou, era muito cruel. Tem pessoas que chegam a falar isso, tem pessoas que leem a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, mas assim, elas não têm ainda um discernimento, porque a gente precisa estudar a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Se a gente estudar só, porque a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, se você lê a palavra de Deus sem o Espírito Santo, você não vai ter o discernimento, você não vai entender. Você precisa do Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai te dar a sabedoria, o entendimento, o discernimento, para você entender o que está escrito ali. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas não leem, não estudam com a ajuda do Espírito Santo, e elas acabam tirando uma conclusão errada sobre as coisas que estão escritas ali, porque Deus, ele abomina, ele não quer que os filhos dele desobedeçam, porque a própria palavra de Deus diz que fala sobre as bênçãos e as maldições, as consequências daquilo que vai ocorrer, que vai acontecer, se a gente desobedecer. Então, a palavra de Deus também diz que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Ele não vai deixar que as pessoas, ele não vai deixar que as pessoas tratem a palavra dele, ele não vai deixar que as pessoas tratem a palavra dele assim. Então, tudo tem uma consequência. Então, aqui nessa parte está falando sobre a questão da desobediência. As pessoas entraram naquela terra, tomaram posse da terra, mas não obedeceram, não seguiram os mandamentos de Deus. E aqui o que é que diz? Por isso fizeste cair sobre eles toda essa desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade, a fim de invadi-la, e agora está atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor, meu Deus, isso é Jeremias, ele está orando, aqui ele está fazendo a oração, e ele está falando para Deus. Ele está desabafando, ele está contando, ele está se abrindo, ele está orando, porque oração é uma conversa sincera com Deus, então ele está falando o que está no coração dele. E aqui ele fala, como vês, ele falando com Deus, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor, meu Deus, tu me mandaste comprar terras na presença de testemunhas. Ou seja, tipo assim, ele quis dizer assim, se tudo isso ia acontecer, ele fez esse tipo de questionamento
assim, tipo assim, se tudo ia acontecer e Deus fez com que ele comprasse as terras e na presença de testemunhas, aí ele, tipo, questionou, né? Por que que o Senhor, tipo assim, por que que o Senhor me fez comprar terras na presença de testemunhas, se acontecer tudo isso, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade? Por que que o Senhor permitiu que eu comprasse terras se os babilônios estavam quase tomando a cidade? Mas só que Deus tem um propósito em tudo. Deus tem, ele não fala as coisas sem propósito, sem finalidade, sabe? Ele tem um propósito, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. E Jeremias estava sem entender. Ele orou, conversou com Deus, se abriu e ele ficou sem entender. Aí olha só aqui no versículo 26 que está a resposta de Deus. Olha só aqui, ó. Deixa eu focar aqui, o celular não está focando. Mas observem, é que o celular não está focando. Deixa eu ver aqui se ele foca. Aqui, ó, a gente está no capítulo 32 de Jeremias, aqui do livro de Jeremias. Olha só aqui, ó. No versículo 26, aí é onde está a resposta de Deus à oração de Jeremias. Aí aqui diz assim: então o Senhor respondeu a Jeremias. Olha só o que Deus, olha como isso é impactante, olha como isso é forte, como é poderoso. Olha só o que o Senhor, ele fala para Jeremias. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, o Deus de toda a humanidade. E olha só, eu até sublinhei aqui, não sei se vai dar para vocês verem, eu sublinhei. Não vai dar porque não está focando. Foca aqui nessa parte, mas a outra parte não está focando. Ó, sublinhei. Eu sublinhei que isso aqui me impactou muito, gente. Essa fala de Deus, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada, aqui está escrito, nada é impossível para mim. Ele falando para Jeremias. Tipo assim, Deus quis dizer assim: Jeremias, escute, fica tranquilo, acalme-se. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. E sabe, gente, eu tive uma experiência semana passada em que Deus me visitou num sonho. E nesse período, nesse dia, uns dias antes, eu estava orando. E eu estava orando a Deus por uma situação, por uma causa, né? Por uma situação. E que eu pedia para que Deus me desse sabedoria, forças, para que o Senhor me ajudasse, intervisse naquela situação. E olha só o sonho que eu tive. Quando eu li isso aqui, essa passagem aqui, eu até chorei. Por quê? Porque isso me impactou muito, isso é muito forte. Para algumas pessoas falam assim, nossa, mas a gente sabe, todo mundo sabe que Deus é poderoso e que Ele é o Deus que faz o impossível, mas isso me impactou de tal forma que eu fiquei assim, ó, muito tempo refletindo. E aí eu tive uma experiência a semana passada, porque Deus fala muito comigo através dos sonhos, de visões. E aí, eu via no sonho, eu vi uns olhos muito, muito bonitos, uns olhos impactantes. Eles olhavam para mim, eram uns olhos assim, tipo verde cristalino, da cor de água. Eram uns olhos muito assim, eu não sei explicar, porque quando tem essas experiências com Deus, é muito forte, gente. A gente fica meio que sem saber explicar, sabe? A gente fica meio que sem saber explicar, porque impacta muita gente. E eu vi aqueles olhos, lembrando que nesse período eu estava em oração, pedindo para Deus intervir numa situação, para Deus me ajudar em determinada situação que eu estava precisando muito. E aí eu tive esse sonho. E aí esse sonho, eu vi aqueles olhos me olharem. E aquela voz assim, meu Deus, eu não sei explicar para vocês a grandiosidade daquela voz.
e aqueles olhares assim, aquele olhar fixo nos meus olhos, e dizia assim: não há, não há distância. Tipo assim, o que eu entendi que Deus disse foi assim: para mim, filha, para mim, que eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, para mim não há distância entre o desejo do teu coração, os teus sonhos, sabe? Não há distância entre os teus sonhos, desejos e a realidade para mim. Não há, porque eu posso fazer. Eu posso fazer todas as coisas. Eu posso fazer tudo que você está orando, que você está pedindo. É como se eu entendi assim, como se Deus falasse assim: eu vi você orando. Eu sei do que você precisa. Eu sei dessa causa que você está orando, que você está pedindo. Então, eu só preciso que você creia. Eu só quero que você creia que eu posso realizar. Eu posso realizar tudo isso que você está me pedindo. Eu só preciso que você creia. Obedeça, creia, e eu vou fazer. Então, isso aqui, por isso que essa passagem também me impactou muito. Essa passagem de Jeremias me impactou muito porque eu tive essa experiência. Gente, eu tenho muitas experiências espirituais. Eu tenho visões, eu tenho visões em sonho. Deus fala comigo através dos sonhos. E essas experiências, elas me impactam muito. E quando eu li essa passagem, eu fiquei assim, ó, meu Deus, como é forte isso. Então, é isso que acontece aqui. Deus, respondendo à oração de Jeremias, ele disse: Jeremias, escute, eu sou o Senhor, eu estou no controle. Eu estou no controle. Nada é impossível para mim, eu posso fazer. Eu posso fazer o impossível acontecer. Você não entende, tem coisas que... O que eu entendi aqui, gente, é isso. Que Deus queria dizer assim para Jeremias: tem coisas que você não entende. Tem coisas que você não entende, tem coisas que as pessoas não entendem, mas eu posso fazer, eu vou fazer. Entendeu? Aí aqui segue. Por isso, Deus dizendo para Jeremias: Por isso, vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor, da Babilônia, e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal nos terraços e derramando bebidas como oferta a outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado minha ira. Esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor, desde o dia em que foi construída. Gente, vocês percebem o porquê que muitas vezes aparece aqui, nessas passagens, aparece falando sobre a ira de Deus, a justiça de Deus, sabe? Porque as pessoas, elas praticavam, elas faziam coisas que desagradavam a Deus. Elas faziam coisas que provocavam a ira do Senhor. Porque é como eu falei antes, Deus é um Deus de amor, mas ele é justiça. E ele abomina coisas que ele não... Ele tem coisas que não agradam o coração de Deus. Tem coisas que ele abomina mesmo. Entendeu? E ele faz justiça, porque ele é justiça. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Entenderam? Vocês estão entendendo aqui um pouco dessa mensagem? E aí, continua aqui. Deus fala para Jeremias: essa cidade tem provocado a minha ira e o meu furor, desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela, por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e o povo de Judá. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo as consequências? As consequências daquilo que as pessoas estavam fazendo e elas não se davam conta? Elas não se davam conta.
Elas estavam cegas espiritualmente, elas estavam desobedientes, estavam fazendo coisas que era abominável para Deus, e Deus não aceitava aquele comportamento daquele povo. Entenderam? E aqui continua. Por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas, profetas e pelo povo de Jerusalém. No caso aqui, tinha pessoas que usavam o nome de Deus para falar mentiras, entendeu? Que tem pessoas que usavam o nome de Deus para falar coisas que Deus não tinha falado. Vocês entenderam? E aí, segue aqui. Aí Deus fala, eu resolvi acabar com ela por causa dessas maldades. Aí Deus fala, eles me viraram as costas. E embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram. Tá vendo só? Deus continuava ensinando. Deus continuava mostrando. Deus continuava procurando fazer com que aquelas pessoas se arrependessem, parassem e pensassem, não, o que a gente está fazendo é de errado, vamos mudar. E é isso que Deus pede para a gente, Deus pede mudança, arrependimento, entendeu? Aí aqui, não aprender, Deus fala para eles, para Jeremias, Deus responde para Jeremias sobre o que ele ia fazer em consequência daquele comportamento daquele povo. E aqui Deus fala, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças. Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo construído em meu nome e o profanaram. No vale de Ben-Hinom, eles construíram altares ao deus Baal, para ali queimar os seus filhos e as suas filhas em honra do deus Moloque. Eu não lhes dei, olha só o que Deus fala, eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levasse o povo de Judá a pecar. Tá vendo as coisas abomináveis que as pessoas faziam e que Deus não estava aceitando isso? E isso ia ter uma consequência? E é isso que acontece. Às vezes as pessoas faz e acontece, faz as coisas do seu próprio jeito e fazem coisas, como fala aqui, ó. Deus fala aqui que ele fala assim, eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta. Então, tem coisas que para Deus é algo muito nojento, é abominável, sabe, gente? Então, essas coisas que as pessoas estavam fazendo não ia passar despercebida aos olhos de Deus. Deus estava vendo tudo, Deus vê tudo. Então, ia ter uma consequência. Só que as pessoas estavam cegas, né? Então, essa foi a resposta que Deus deu a Jeremias, né? Jeremias falou para Deus tudo aquilo, Jeremias orou, conversou com Deus. Algumas coisas eu vejo aqui que ele não estava entendendo, mas que ele obedeceu a Deus. Jeremias seguiu as instruções. Tipo assim, tudo bem, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Mesmo, acredito assim, que às vezes ele não entendia, né, algumas coisas, mas ele obedeceu, ele foi procurar, comprou as terras, como Deus havia orientado, comprou as terras, fez tudo direitinho, como é que diz? Pegou lá a escritura, assinou a escritura, fechou como era, assim, ele fez tudo legalmente, gente. Ele assinou a escritura, fechou com o selo, depois chamou as testemunhas, e pesou o dinheiro na balança, pegou a cópia fechada do selo, qual tinha o contrato e as condições, enfim. E aí ele deu a Baruque, né? E aí ele foi lá e deu as escrituras a Baruque. E aí fizeram tudo como tinha que ser feito, legalmente, tudo orientado por Deus. Ele fez tudo certinho. E aí depois ele pegou e foi orar para Deus, né?
ele orou para Deus e falou para Deus, Senhor, tipo, ele falou, Senhor, eu sei, o Senhor é poderoso, fez o céu e a terra, nada é impossível para ti, tu pode fazer todas as coisas como o Senhor quiser fazer. Mas aqui no final da oração, aí ele fala assim, Senhor, os babilônios construíram rampas e terras em volta das muralhas da cidade a fim de invadi-la, e agora estão atacando, e a guerra, a fome, enfim. Tem essa parte aqui final que ele fala. Aí ele fala assim, no entanto, Senhor, meu Deus, tu me mandaste comprar terra na presença de testemunho. Ou seja, se o Senhor pediu para ele fazer tudo isso, e aí ele viu que para ele, os babilônios, eles estavam construindo as rampas, como é que diz? A guerra e a fome ia fazer a cidade cair nas mãos deles. E por que o Senhor pediu para eu fazer tudo isso? Mas tudo estava sob o controle do Senhor. Deus sabia de tudo. Deus sabia o que estava fazendo, Deus sabia o que estava falando, Deus sabia o que estava orientando Jeremias a fazer. E aí ele respondeu com essas palavras aqui, a resposta de Deus. Então o Senhor me respondeu a Jeremias e tal. E é isso. E é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Que Deus é todo poderoso, Ele sabe de todas as coisas, né? Tem coisas que a gente não entende, a gente não sabe, a gente procura entender do nosso próprio jeito, mas tudo está sob o controle do Senhor. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes a gente fica questionando Deus, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando a pessoa questiona com revolta no coração, e Deus sabe quando a pessoa questiona, mas que no coração ela mantém o temor, o respeito. Deus sabe, Deus conhece o coração das pessoas, Deus conhece o meu e o seu coração. Ele sabe das intenções das coisas que você faz e que você fala. Entendeu? Jeremias fez como se fosse um questionamento aqui no finalzinho para Deus, mas Deus conhecia o coração, a intenção de Jeremias. Ele sabia que Jeremias estava questionando, mas sem revolta no coração. Assim, ele queria entender. Ele queria entender, como se fosse assim, ele precisava entender. Senhor, eu preciso, é como se fosse assim, Senhor, eu preciso entender essa situação aqui. O Senhor pediu para eu fazer tudo isso aqui. Mas, por que o Senhor pediu para eu fazer isso tudo aqui? Se os babilônios já estão quase tomando a cidade. Então, aqui, mais uma vez, leiam. Passem lá na passagem de Jeremias, ó. Aqui, ó. Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 32, aí a parte que fala sobre a passagem, a passagem que fala sobre a compra da terra, tá no capítulo 32, aqui, ó, do versículo 1 ao 15. Aí, a partir do versículo 16... vai falar da oração de Jeremias, onde Jeremias ora. E aqui, a partir do versículo 26 até o versículo... do versículo 26 até o versículo 35 que fala da resposta de Deus. Então, eu sugiro que vocês dêem uma passada lá e estudem essa passagem, e peçam sabedoria para o Espírito Santo, para que ele dê a vocês sabedoria, entendimento, discernimento, para que vocês, venham entender, que o Espírito Santo capacite vocês para entender. E aqui continua, aí a partir do versículo 36 aqui, ó, fala da promessa, a promessa de esperança. Depois da compra das terras, da oração de Jeremias, da resposta que Deus dá, aí segue aqui a partir do versículo 36 ao versículo 44, fala sobre a promessa de esperança. Aí aqui fala,
Depois o Senhor Deus de Israel disse o seguinte, olha só o que Deus diz aqui, ó. Deus diz assim, ó. Vamos lá, concluir aqui essa palavra. Depois o Senhor Deus de Israel disse o seguinte, Jeremias, o povo anda dizendo que a guerra, a fome e as doenças vão fazer esta cidade cair nas mãos do rei da Babilônia. Agora escute o que vou dizer. Vou ajuntar aqueles que na minha ira, cólera e furor eu espalhei. Eu os trarei de volta a este lugar e os deixarei viver aqui em segurança. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei este único propósito na vida, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Por que Deus está falando assim? Parece para muitos parece tipo intimação, uma coisa assim. Mas nessa parte aqui, ó, eu lhes darei este único propósito na vida. Ou seja, ele ia ensinar, ele ia dizer o que as pessoas precisavam fazer, né? Ele fala, eu lhes darei este único propósito, temer sempre a mim, para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Para muitos parece uma ameaça, uma intimação, mas não é, gente. Aqui Deus está falando sobre que as pessoas precisam temer a Ele, obedecer a Ele para o próprio bem delas. Por quê? Porque se a gente não obedece, se a gente não teme, vem consequências e não são consequências boas. Entendeu? Porque tudo tem uma consequência nessa vida. Tudo tem uma consequência. Então, para o bem deles, eles precisavam obedecer. Eles precisavam temer a Deus. Porque senão as coisas iam ficar ruins para eles. Não que Deus queria punir, castigar, que era da vontade dele fazer isso. Mas é que tudo tem uma consequência. Se a gente escolhe fazer o mal, a gente vai ter raízes ruins. A gente vai ter uma consequência ruim. Se a gente escolhe o bem, fazer o bem, a gente vai ter um retorno bom. Entendeu? Da parte do Senhor. Deus vê, Deus conhece o nosso coração. Agora, se a gente escolhe, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Deus não vai interferir no livre-arbítrio. Se você escolhe o mal, fazer o mal, as consequências não vão ser boas. E Deus não quer que as pessoas vivam uma vida ruim, vivam no caminho ruim, mal. Ele não quer. Ele quer o melhor para os seus filhos. Então, por isso que ele aconselha. Ele diz, ele fala, eu quero que vocês temam a mim, para o próprio bem de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar, eu vou prover, eu vou abençoar. Mas temam a mim. Aí aqui ele fala, vou fazer com que esta aliança eterna, vou fazer essa aliança. Ele fala assim, ó, vou fazer com eles esta aliança eterna. Olha só, nunca deixarei de lhes fazer o bem. Ó, a aliança que ele está fazendo. Nunca deixarei, cadê onde está aqui? Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Terei prazer em lhes fazer o bem, e com todo o meu coração e com toda a minha alma, deixarei que fiquem morando nesta terra. Assim como eu trouxe esta desgraça a este povo, também lhes darei todas as boas coisas que prometi. Jeremias, o povo anda dizendo que esta terra vai ficar como um deserto, sem gente e sem animais, e que será entregue aos babilônios. Mas eu digo, Deus fala, eu, Senhor, mas eu digo que neste país ainda se comprarão terras. As pessoas vão comprar, assinar escrituras, fechá-las com selos e chamar testemunhas. E isso acontecerá nas terras da tribo de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades nas montanhas das planícies da região sul
Eu trarei o povo de volta ao seu país. Eu, o Senhor, falei. E é isso que Deus faz. Ele faz, ele pode fazer, ele pode desfazer, ele faz o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus, gente. E é isso que eu tirei dessa mensagem. Ele é Deus. Ele é Deus, ele é justo juiz. A palavra de Deus diz que Deus é justo juiz, ele julga as causas com perfeição. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, a respeito dessa passagem que está lá no livro de Jeremias. Eu aconselho que vocês estudem um pouco, estudem o livro de Jeremias. É bem forte, é bem interessante. Eu estou estudando o livro de Jeremias e de Isaías. São duas pessoas, dois profetas, dois homens de Deus, escolhidos por Deus para falar da palavra de Deus e alertar as pessoas, despertar as pessoas dos caminhos que elas andavam, que elas estavam andando, dos rumos que estavam indo as coisas. Então Deus enviou essas duas pessoas, esses dois profetas, para despertar o povo, da situação que estavam vivendo, do que estavam fazendo. E é isso. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura da palavra de Deus e criem um hábito de estudar. Peça para o Espírito Santo da sabedoria e discernimento para vocês criarem um hábito, o amor, pela leitura da palavra, pelo estudo, o conhecimento da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E a palavra de Deus diz também que diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. E ela desperta, ela exorta, ela ensina. Porque é a palavra de Deus. Deus é amor. E a palavra de Deus é vida, é verdade e eficaz. Grande abraço. Curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões. E até o próximo vídeo. Beijo!